Nós vamos falar sobre o meio-campo. É a posição mais importante que tem dentro de uma equipe. Por quê? Porque ela faz o elo de ligação entre a defesa e o ataque. Não existe muitos exercícios para os jogadores de meio campo. Quando esses jogadores têm características ofensivas, normalmente eles participam dos exercícios dos jogadores de ataque. E quando tem características defensivas, eles participam dos exercícios de defesa. O jogador de meio campo precisa ter uma característica toda especial. Ele precisa ter um bom passe, precisa ter um bom controle de bola e precisa ter uma condição física invejável. Porque o trabalho do jogador de meio campo é incansável, é um vai e vem constante. Existem aqueles jogadores que jogam com características defensivas que têm que cobrir normalmente os avanços dos laterais. E aqueles que têm características ofensivas têm que procurar encostar nos atacantes para dar um suporte para que esses atacantes tenham também com quem dialogar. O fundamento mais importante para um jogador de meio campo é o passe. Por quê? Porque durante um jogo, o jogador de meio campo talvez seja o que mais toque na bola. Então, quando ele tem um bom passe, ele proporciona que a sua equipe tenha uma boa dinâmica de jogo, possa sair bem da defesa para o ataque e, consequentemente, tenha condições de fazer uma grande partida. Outra função do jogador de meio campo é dar suporte aos jogadores de ataque, porque normalmente são os jogadores mais marcados, os atacantes. Então, quando o meio campo vem de trás, faz uma penetração pelos flancos do campo, isso facilita porque obriga o zagueiro adversário a perder um pouco daquela marcação contínua em cima do atacante, o que proporciona a possibilidade de você chegar ao gol adversário com mais facilidade. Digamos que esse seja o time do Kashima. Os jogadores de meio campo tem aqui o Honda, o Carlos Alberto Santos, Ishii e Zico. Esses dois jogadores, o Santos e o Zico, têm mais características ofensivas. Então são os dois jogadores que dão apoio digamos, ao Shindo, ao Kurosaki, ou Hasegawa. Então há uma obrigação maior do Carlos Alberto, do Santos, a encostar mais aqui para jogadas de ataque. では実際の試合で見てみましょう。これはサントスがおとりとなり、アルシンドをフリーにしています。続いてはジーコが黒崎とアルシンドとトライアングルを作り、サポートし合っている場面です。サントスが黒崎をサポートしている場面です。サントスが敵を引きつけ、秋田も絡み黒崎をフリーにしています。Na parte defensiva, é importante que o jogador de meio campo tenha um bom posicionamento para que ele possa dar liberdade para o seu lateral, dar liberdade para o seu zagueiro quando rouba uma bola do atacante adversário e tenha a tranquilidade para ir para o ataque, porque ele sabe que vai ter uma boa cobertura desses jogadores de meio campo. Na parte defensiva, normalmente quando nós estamos sendo atacados, digamos que vai um lateral e o adversário venha com a bola por esse lado daqui, num contra-ataque. O Shunzo sai
o Okuno vem para cá, o Honda já sabe que tem que fechar esse lado. Digamos que o Ishii já venha para esse lado e o Kenji ou o Gaia fecham aqui. Então há sempre uma cobertura, há sempre um balanço, até esperar que o Santos volte aqui desse lado. Então o nosso time normalmente está sempre equilibrado, porque há um balanço entre esses três jogadores de meio campo. Quando a jogada é pelo outro lado, digamos que o nosso vai para o ataque, né, que tem o Ishii, já sai aqui o Okuno, já vem, e o Akita vem para esse lado. Então a maioria das, pelo menos, eu sempre digo para ele, mesmo que o Santos esteja aqui, eu gosto de defender com no mínimo de 5 jogadores. Porque mesmo que o adversário venha num contra-ataque, até com 7 jogadores, o que é muito arriscado, principalmente sabendo que ficaram 5 do meu time por aqui. Agora, a importância desses jogadores de meio campo, eu posso utilizar esse esquema, por quê? Porque esses jogadores têm um lastro bom. Eu sei que eles dão conta do recado de ir e voltar. Então essa divisão de esforços entre os três faz com que haja um bom posicionamento dos três, tanto em relação à defesa como em relação ao ataque. では実際の試合でその動きを見てみましょう。ディフェンダーが抜かれた後に本田がうまくカバーリングに入っています。サントスがパスカットし攻撃に転じる場面です。サントスが敵の上がってくる選手にプレッシャーをかけパスミスを誘い、そして本田がカバーに行き相手の攻撃をカットしています。サントスがオープンスペースに入ってくる選手を確実にチェックしに行っています。続いて本田の的確なチェックの場面です。Outro fator importante para o jogador de meio campo é utilizar os flancos do campo, fazendo o overlap. Como hoje em dia o futebol não é jogado com jogadores fixos pelos lados do campo, uma penetração de um jogador de meio campo que venha pelos lados faz com que a defesa adversária possa ser aberta desta maneira. では試合から見てみましょう。まずはサントスのプレー。次もサントスの動きに注目してください。サイドの長い距離を走りチャンスを作っています。続いてもサントスです。いい位置でパスを受けています。そして石井のプレー、オーバーラップのタイミングがとてもよくセンタリングにつなぐことができました。Outro ponto importante para o jogador de meio campo são os chutes de meia distância. Normalmente essas bolas são muito difíceis para os goleiros, porque tem uma barreira, tem defensores atacantes. E um chute de um jogador que vem de trás muitas vezes pega o goleiro desprevenido e, consequentemente, surge um gol.
Na maioria das vezes, o jogador de meio campo é considerado o pulmão de uma equipe. Por que o pulmão? Porque ele é o que faz o trabalho que há o maior desgaste físico dentro de um jogo. Porque o jogador de meio campo, normalmente, ele faz a ligação entre a defesa e o ataque. Então, se você quer ser meio campo, se prepare, porque você precisa ter uma condição física realmente um pouco superior à dos demais jogadores.